Salmo 18 fala da vitória e do domínio de Davi. Nós vamos ver o relato que aconteceu lá em 2 Samuel, do capítulo 22, né? Do 1 ao 51. O que aconteceu com Davi lá em Samuel, ele transmitiu isso num salmo. Nós vamos ver um salmo aqui de muita vitória, de muitas bênçãos. Então fica comigo até o final que vai ser bênção. Abre a tua Bíblia no Salmo 18 ou acompanha aqui do lado da tela que você vai estar acompanhando o Salmo 18 comigo, tá bom? Não saia, fica até o final, vai ser vitória para você como foi para Davi. Diz assim o primeiro versículo, ó: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu queria já começar esse salmo aqui, eu já queria começar com você colocando aqui nos comentários, por favor, eu te amo, ó Senhor. Coloca aqui nos comentários já, eu te amo, já no início, que você está acompanhando comigo aqui, já coloca assim, ó, eu te amo, ó Senhor. Faça isso, por favor, que vai ser muita bênção para a tua vida aí, tá bom? O versículo 2 diz assim, ó: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Você vai ver aqui um poderio muito grande de Davi quando ele relatou esse salmo. Porque ele relatou esse salmo num momento de muitas vitórias, porque se você for acompanhar lá o 2 Samuel, o 22, 2 Samuel 22, ele fala de muitas vitórias, né? Você vai no Salmo 22, no Samuel, né? 2 Samuel 22, se você abrir lá, você vai ver que o Davi, ele relatou essas vitórias gigantescas, ó. Você vê que ele está relatando muitas vitórias. Depois vale a pena até você dar um pulinho lá e acompanhar, porque é muito interessante. Muito interessante mesmo. É um tempo, se você acompanha o 21, olha lá, você vê Davi alcançando vitórias, Davi vencendo o gigante com os seus oficiais, você vê no 20, ou você vê ele trazendo vitórias. É o momento que Mefibosete ele retorna no capítulo 19. Então é um poderio muito grande, é como se fosse Davi fazendo um resumo de várias vitórias, um resumo de várias bênçãos. Ele continua no versículo 4, ó: Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, e se estremeceram, porque ele se indignou. Ele está relatando aqui o poderio de Deus, ele está falando assim, ó, eu estava em angústia, laços de morte me cercaram, eu fui muito afligido, mas eu invoquei a Deus, e quando eu invoquei a Deus, ele me socorreu. Quando eu invoquei a Deus, ele me ajudou, ele me protegeu, ele me guardou, ele chegou a ponto de se indignar nele. Ele fala assim que o próprio Deus se indignou, ele termina o versículo 7. Por que se indignou? Porque ele era um servo dele, né? E ele não queria ver ele passando aquela situação. E ele clamava e Deus respondia. Assim como você clama, porque você ama a Deus, porque ele começa falando isso, que ele ama o Senhor, ele invocava, Deus respondia, e você está invocando e Deus está respondendo. Eu estou invocando e Deus está respondendo. Ele continua no versículo 8, ó: Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador da sua boca, dele saíram brasas ardentes, né? Versículo 9, baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levando velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou,
escuridade de asas espessas, nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Ele está mostrando o mover espiritual que estava acontecendo nas batalhas. Anjos vindo para socorrer, anjos penetrando as trevas e fazendo que essas trevas fossem dissipadas. Quando você ora, o mundo espiritual ele se move. O livro de Pedro ele fala assim que ao nosso redor, né, está os anjos e ao nosso derredor está Satanás como um leão querendo nos devorar. Então, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você busca a Deus, quando você se aproxima de Deus, há um mover espiritual. O mundo espiritual se move. E aqui Davi está relatando um pouco sobre isso. Os anjos vindo para poder ajudar. Bispo, mas será que Davi viu isso? Eu não posso garantir. Só que muitas ocasiões você vê que Davi, ele fala até quando ele está na eira de Araúna, né? Ele olha para o céu e ele vê o anjo, né? Com a espada desembaiada. Ele relata que ele viu. Só que a gente não pode bater o martelo que aquilo ali era uma imagem que ele estava vindo com clareza, mas que ele sentia que aquilo ali era real, ele sentia. E eu acredito, no meu ponto de vista, que ele estava vendo sim. Ele via, né? Esse é o meu ponto de vista, é o bispo Fabrício falando. Eu acredito que ele via isso, tudo que ele está relatando, ele conseguia contemplar. Que como nós lemos no capítulo de ontem, se você acompanhou, se está acompanhando em tempo real, no 17, nós vimos que no versículo 8, ele era considerado a menina dos olhos de Deus, ele era considerado o segundo coração de Deus. Então eu creio que ele tinha essa intimidade, que ele está relatando aqui, coisas que aconteceu com ele, né? O versículo 12 fala assim, ó, do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se fizeram em granizo, e brasas chamejantes, né? Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. O que é desbaratou? Fez que eles ficassem perdidos, né? Os livramentos de Deus na vida de Davi. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas, do alto se estendeu ele a mão e me tomou, e tirou-me de muitas águas, né? Olha os livramentos que ele está relatando. Deus, ele se posicionou na vida de Davi de tamanha grandeza que até hoje nós exaltamos Davi como um grande vitorioso. E assim Deus quer fazer nas nossas vidas, né? E ele continua dizendo, 17, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Olha aqui que forte isso. O versículo 17, ele fala que Deus livrou ele de inimigos que eram mais poderosos do que ele. É o que Deus faz com a gente. Porque Satanás e seus demônios, eles são mais poderosos do que eu e você. Só que quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós apresentamos a peleja a Deus, não somos nós que lutamos contra o inimigo, é o poder de Deus que opera em nós, que atua para nos dar a vitória. Então, o inimigo é mais poderoso do que eu e você, sem Deus. Só que quando estamos com Deus, o poder de Deus que opera em nós traz a vitória no nome de Jesus. Então, o inimigo era mais poderoso do que ele, assim como é mais poderoso do que eu e você. Só que Deus deu vitória e vai dar vitória para a gente também, hein? Versículo 18. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, né? O inimigo atacou no dia que ele estava mais fragilizado, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim, né? Deus se agradou dele. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Olha que bonito isso.
Deus ele tem guardado o caminho de Davi, ele relata, porque ele não se apartou perversamente. O que ele quer dizer com isso? Ele falhava, como todos nós falhamos. Ele pecava, como todos nós pecamos. Quando a gente pensa alguma coisa que não é para pensar, quando você fala, quando você age talvez no impulso e você se arrepende, mas ele fala, eu não me afastei perversamente. O que é isso? Eu não me afastei propositadamente, eu não quis aquilo. Quando eu falhei, logo eu me arrependi, logo eu voltei falando, o que eu estou fazendo? Por que eu desejei esse mal? Não! Ele fala que o afastar dele, rapidamente ele retornava. E assim nós temos que ser. O próprio Deus fala na sua palavra, quando irá, não peque. Quando você sentiu que você está fugindo do propósito de Deus, você está se irando, você está se aproximando de algo que vai desagradar a Deus, retorne para Deus. Porque Deus ele não quer que a gente se afaste dele. Porque quando a gente se afasta dele, lembra do filho pródigo? A gente passa necessidade. Longe de Deus você passa necessidade. Longe de Deus você deseja comer comida de porco e negam para você. É o que acontece quando a gente está longe de Deus. Agora, perto de Deus, nós temos tudo do bom e do melhor, o amparo, a ajuda, o socorro, a vitória. O versículo 22 fala assim, ó, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos, né? Eu não tirei as suas leis de mim. Hoje o salmo é um pouquinho extenso. Comigo aqui. Não sai não, dá uma chacoalhada. Eu sei que você está acostumado com salmos menorzinhos. Dá uma... Isso aí. Dá uma mexida nos olhos assim, ó. Não dorme não. Fica comigo aqui até o final. Hoje o salmo é um pouquinho maior, mas vai ser uma benção, tá bom? Quando for um salmo maiorzão, grandão, né, vamos repartir em dois, né? Salmo 19, 119 e dentre outros. Mas esse aqui dá para a gente ler hoje, né? Nem que se estenda um pouquinho mais, dá para a gente ler até o final, né? Versículo 23 fala assim, ó. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me-ei o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, se torna inflexível. O que ele está falando aqui, ó? Deus é para nós o que somos para ele. Se ele está vendo que a gente está se esforçando, ele vai nos ajudar. Se ele está vendo que a gente não quer nada com ele, ele vai deixar a gente até a gente aprender que necessitamos dele. O puro, ele se mostra puro. Com o reto, ele se mostra reto. Mas com o perverso, ele se mostra inflexível. Por quê? Porque ele não ama o perverso? Não, ele ama. Só que ele precisa que o perverso caia em si, tá bom? Versículo 27. Por que tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos o Senhor abate? Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Olha o versículo 29. Esse versículo 29 é um dos versículos mais conhecidos do Salmo 18, né? Pois contigo desbarato exércitos. Com meu Deus eu salto muralhas. Olha para você ver, com o Senhor ele desbarata, ele vence exército, ele salta muralhas, né? Versículo 30, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor ela é provada, ela é escudo para os que nele se refugiam. Deus é escudo para mim e para você. Você tem que entender isso, o escudo ele serve para proteger, só que a partir do momento que há uma necessidade de um escudo, quer dizer que você está no meio de uma guerra. Você tem que entender isso. Nós temos que compreender isso. A partir do momento que precisa... Um tempo de paz, precisa de escudo para quê? Não está acontecendo nada na cidade. Para que a tropa de choque vai ser chamada? Para que não está tendo jogo num campo de futebol? Vamos trazer para os dias de hoje. Geralmente, a tropa de choque ela vai ali auxiliar num jogo de futebol. Não está tendo jogo num campo de futebol. Vai ser solicitada a tropa de choque para quê? Com seus escudos. Mas se tem choque, se tem jogo, melhor dizendo, e há um risco de um confronto de torcidas, que não era para ser assim, mas há uma probabilidade desse confronto, então é chamada a tropa de choque com os seus escudos para
conter uma possível briga, uma possível guerra entre torcidas. E se Deus é o nosso escudo, quer dizer que existe uma peleja e Deus vai nos proteger no meio dessa peleja. Em nome de Jesus. Versículo 31, né? Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Olha que bonito isso. Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o seu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza da corça, né? E me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram o arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Agora ele começa a falar de coisas espirituais, né? Falando que Deus preparou, capacitou. E é isso que Deus faz. Primeiro ele protege, ele guarda e ele começa a nos preparar para a gente se transformar naquilo que ele prometeu para Abraão, lá em Gênesis 12. Ser a própria bênção. É o que Deus quer para nossas vidas. Versículo 36. Alargaste sobre meus passos o caminho e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de haver dado cabo deles. Aleluia! Isso é muito forte. Davi, ele só voltava para casa depois de dar cabo do último inimigo, como diz o versículo 37. Esse já é o meu versículo predileto desse capítulo. Coloca aqui nos comentários, não vamos acabar de ler, né? Mas esse aqui, de longe, já é o meu versículo predileto. Porque nós estamos falando de vitória, não é? E para a gente vencer, a gente tem que ir até o fim. E aqui está dizendo, eu só volto para casa depois de ter dado cabo do último inimigo meu. Versículo 38. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. E ele continua, né? Pois de força me cingiste para o combate e me submetestes os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não os respondeu. Então os reduzi a pó, ao léu do vento. Lancei-os fora com a lama das ruas. Bispo, dá uma parada aí que senão vai bugar o sistema. Por quê? Porque Davi está falando que tem pessoa aqui que clamou a Deus e Deus não respondeu. Mas isso não é injustiça? Não. Deus ele fala aqui no versículo 30 lá, que ele é escudo para todos que nele se refugiam. Essas pessoas aqui clamaram por socorro, mas não de coração, não porque elas estavam querendo refúgio em Deus, mas elas clamaram ali o socorro porque viu que Davi estava vencendo, conhecia o Deus de Davi ali e queriam só usufruir. E Deus, conhecendo os corações, sabia que aquele povo estava falando só da boca para fora. Então Deus não acudiu eles, não porque Deus foi injusto, mas porque eles não estavam sendo verdadeiros. Porque se eles fossem verdadeiros, Deus acudiria a ele. Deus acudiria a cada um deles. E como que eu provo isso para você? É só você ir lá no livro de Jonas, quando você vê o povo de Nínive, um povo perverso, mudou de vida, e a hora que mudou de vida, Deus aplacou a ira que estava sobre a vida deles, se arrependeu, diz a palavra, e não causou o mal que tinha dito que causaria. Então, quando há verdadeiramente um arrependimento, Deus vai dar vitória. Mas aqui foi uma hipocrisia desse povo, por isso que Deus não respondeu, tá bom? O versículo 43, já estamos acabando, tá? Das contendas do povo me livrastes, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Aqui está mostrando que Deus fez o povo reconhecer a Davi, né? Deus fez o povo entender que ele foi levantado por ele, né? Por Deus. Ele era o rei que o Senhor escolheu. Versículo 45. Sumiram-se os estrangeiros
e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. A vingança nossa, ela vem de Deus, sabia disso? Tem pessoas que causam mal contra você, isso é um fato, isso é uma realidade. Pessoas que te magoam, que te ferem, só que você não tem que se vingar. A tua vingança vai vir de Deus, Deus vai defender você. E Davi entendia isso, né? E ele continua, né, o versículo 48. O Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com os seus ungidos. Com Davi e sua posteridade para sempre. Quem dá vitória para o homem de Deus é quem? É Deus. Coloca aqui nos comentários. Bispo, é Deus que dá vitória para o seu ungido. E você que está do outro lado, mesmo que você não entenda disso, você é um escolhido do Senhor. E você que já tem esse entendimento, Deus vai dar vitória para você. Amém? Vamos orar? Hoje foi um pouco extensa a leitura, né? Foram quantos versículos? Deixa eu olhar aqui. Hoje foram 50 versículos, hein? Agora amanhã o Salmo 19 já é mais curtinho, aí 20, 21, 22, aí já começa a vir uns salmos mais curtinhos, mas hoje o Salmo foi um pouquinho mais longo, mas é para falar da vitória, porque a vitória vai ser muito grande. Você pode receber aí? É porque a vitória vai ser muito grande. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos tomar posse destas vitórias, que o Senhor entregue cada uma delas para cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Nós recebemos essas vitórias no nome de Jesus. Você que crê, está do outro lado aí ligadinho com o Bispo Fabrício aqui nesse canal de bênção, diga amém e diga glória a Deus. Já vou indo, se Deus quiser amanhã eu estou aqui de novo. Valeu, o Salmo 19 com você. É muito bom ter você, a sua companhia, lendo a Bíblia toda comigo. Já se inscreve, ativa o sininho, não se esqueça disso, que é muito importante, tá bom? Deixa o joinha aí que ajuda demais. Beijão no seu coração, forte abraço do seu bispo. Conte comigo, conte com as nossas orações.